Bem-vindos a mais um vídeo. O segmento de combustíveis exige uma série de cuidados para garantir a saúde financeira da sua empresa. Quando falamos em gestão de postos, um dos cuidados é o LMC, Livro de Movimentação de Combustíveis. Vou te dar diversas dicas para o preenchimento correto desse documento. Mas antes, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal da LBC e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. A Agência Nacional do Petróleo, ANP, constitui boa parte das obrigações fiscais, e uma delas é o LMC, pois nele registramos as entradas, as saídas e os estoques de combustíveis comercializados pelo seu posto. O preenchimento do LMC do sistema da LBC ele é muito simples, porém para realizá-lo corretamente, a gente precisa ter atenção a 3 campos do sistema. O primeiro deles é a entrada de notas, pois como eu falei, o LMC ele é constituído pela compra, venda de combustível e também pelo seu estoque. E para que os valores referentes às compras de combustíveis sejam informados corretamente, é necessário ter atenção na entrada de notas e principalmente no preenchimento do valor descarregado em cada tanque. Nesse meu caso aqui eu possuo 2 tanques de etanol e o meu combustível foi descarregado parte no tanque 2 e parte no tanque 4. É necessário que no momento da entrada você informe corretamente os valores que foram descarregados em cada tanque. Com isso, o seu LMC vai ser calculado corretamente no campo de compras. Outra parte importante é o fechamento de caixa. A sua venda acontece lá na pista e é necessário que você realize a importação do caixa para que os seus encerrantes e volumes vendidos sejam contabilizados. Sempre que eu realizo a importação de um caixa da pista, eu trago a informação do encerrante inicial, encerrante final, aferição e volume vendido que foi realizado naquela data lá no meu PDV. Caso você tenha integração com o medidor de tanques, além de consultar os seus encerrantes e volumes vendidos dentro do fechamento de caixa, eu também consigo acompanhar a minha medição de tanques. Aqui na parte de baixo, eu tenho os meus tanques, qual foi o volume medido durante o encerramento desse turno. É uma função que facilita muito a identificação e o controle da sua medição de tanques. Então é de extrema importância que você faça essa importação para contabilizar as suas vendas. Feita a entrada de notas e importação de caixa, o próximo passo que vai impactar no seu LMC é a sua medição de tanques. É necessário que você realize o preenchimento correto da sua medição de tanques. Para isso, você precisa informar o estoque de fechamento de cada um dos seus tanques. Fechamento é o volume que existia no seu tanque ao final do dia. Caso você possua um medidor automático, esse processo é mais simplificado e você pode integrá-lo ao sistema da LBC e fazer essa importação automática. Caso você não tenha um medidor, essa medida ela pode ser realizada manualmente pelo seu funcionário, direto no tanque, utilizando uma régua de medição. Porém, independente se a medição ela é automática ou manual, é necessário que você realize todos os lançamentos corretamente, porque esse campo ele vai ser expresso lá no seu LMC. Esses valores de diferença eles vão ser exibidos no seu LMC todos os dias. Agora eu vou lá para relatórios, LMC. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre o LMC. Eu preciso informar de quais combustíveis eu desejo gerar o meu LMC, qual o período que eu quero verificar o meu LMC. Eu quero ver um LMC do dia 1º ao dia 2 do 4. Qual o número da folha? Essa numeração de folhas normalmente é sequencial e vai variar de empresa para empresa. Então você consegue adaptar isso aqui à realidade da sua empresa. Número máximo de folhas para cada livro também é adaptável à sua empresa. Forma de numeração. Eu posso numerar as minhas folhas sequencialmente, independente do combustível, ou eu posso numerar as folhas diariamente, independente do combustível. São 2 alternativas. E eu também posso pedir para gerar apenas combustíveis ativos. Aqui na aba Termo de Abertura e Encerramento, ela é utilizada apenas para iniciar ou encerrar um livro LMC. A abertura pode ser realizada por combustível. Aí eu peço para marcar essa opção, imprimir nome do combustível no termo. Como eu posso fazer um livro único para todos os meus combustíveis? Caso eu queira fazer por combustível, essa capacidade de armazenamento ele sempre vai calcular
de acordo com os meus tanques. Lá no meu cadastro de tanques, eu tenho informação de qual a capacidade de cada um dos meus tanques. Quando eu troco combustível, automaticamente a capacidade é alterada. Caso você realize um único livro para todos os combustíveis, essa capacidade deve ser somada. Número de ordem, páginas, isso é variável de empresa para empresa. Eu vou retornar aqui na primeira página e eu vou gerar o meu LMC para te explicar os campos do LMC. O meu LMC já está gerado e agora eu consigo verificar as informações sobre o meu combustível. É muito simples de identificar. O cabeçalho ele sempre vai conter os dados da sua empresa, então o nome do posto, que é um livro de movimentação de combustíveis, e o seu endereço. Qual a numeração da folha? E se a gente seguir aqui, a gente tem os campos numerados. O primeiro campo é qual produto esse LMC se refere. Então, nesse caso, é um LMC do etanol. Na sequência, a gente tem a data. Toda folha LMC ela tem que ser datada. Ela tem que ter uma numeração e uma data referente àquele combustível. E eu tenho outros campos que também são muito importantes. Estoque de abertura. Qual era o valor que havia nos meus tanques quando o dia começou? E eu tenho isso separado por tanques. Notem que eu tenho tanque 2 e tanque 4. Ao fim dessa mesma linha, a gente já tem o campo 3.1, que é o estoque de abertura. Isso é o meu estoque total, somando todos os meus tanques, que é também uma informação muito importante. E se a gente for seguindo aqui na numeração, eu já consigo identificar que houve uma descarga de combustível até o campo 4, que é composto pelo 4, 4.1 e o 4.2. Então, eu tenho o número da nota fiscal. Caso eu queira consultar no sistema, eu consigo verificar qual o número desse documento e qual a data. E esse documento ele informa que a descarga foi em qual tanque? Apenas tanque 2. E o volume foi de 5.000 litros. E o meu total recebido no dia, 5.000. Caso eu tivesse mais de uma nota, esse campo total recebido, 4.3, ele ia somar todas as minhas notas, assim como o campo estoque de abertura fez a soma dos meus tanques. Então, somando o que eu já tinha quando começou o dia, mais o que eu comprei, o meu volume total disponível para esse dia, 9.408. É muito tranquilo e notem que sempre vai vir uma legenda. O campo 4.4 ele é composto pelo 3.1 somado ao 4.3. Então, o campo 3.1 é o estoque de abertura. E o 4.3 é o meu total recebido no dia. Isso compõe o meu campo 4.4 do LMC. E na sequência a gente já consegue identificar a nossa venda. Lembra que eu falei? A gente tem que conferir entrada, venda e medição de tanque. A minha entrada foi a primeira parte do meu LMC. A próxima parte do LMC já é a minha venda. Então eu tenho os meus tanques que foram movimentados no dia, quais bicos tiveram movimentação e os seus encerrantes. Primeiro o fechamento e depois a abertura. Por que eu exibo nesse modelo? Eu preciso saber qual foi o meu volume vendido. E para descobrir o volume, eu vou pegar o encerrante de fechamento e subtrair o de abertura. E eu vou descobrir qual foi o meu volume de vendas no dia. Qual foi a venda do meu bico. É por isso que tem essa exibição de primeiro o fechamento e depois a abertura. Então aqui eu tenho, inclusive, se houveram ou não aferições em cada bico. Nesse dia eu não tive aferição nenhuma. Na sequência eu tenho o meu total de litragem do dia, quantos litros de combustível eu movimentei nessa data. E qual foi o meu estoque escritural dessa data? E novamente eu tenho a legenda, 4.4 menos 5.7. Vamos fazer um comparativo. 4.4 era o volume total disponível no dia. E o 5.7 é o volume em litros vendidos nesse dia do combustível etanol. Então, eu já sei que o meu estoque escritural de etanol, aqui eu já estou contabilizando todos os tanques. O estoque do combustível, 5.866,830. Aqui já é do combustível, já não estou falando mais tanque a tanque. Apesar de exibir informação tanque a tanque no começo, agora eu estou tratando apenas o combustível. E se a gente for aqui ao campo 7, agora eu tenho o estoque de fechamento. O fechamento está trazendo lá da minha medição de tanque. Esse é o valor que eu lancei no fechamento. E o campo perdas e ganhos é aquela diferença que foi exibida lá na medição. Se a gente pegar os dois tanques de etanol e somar os valores,
a gente tem essa diferença lá na medição e a gente tem esse estoque de fechamento total. Aqui é um fechamento do combustível, mas esse valor ele é retirado lá da minha medição de tanque. Se eu quiser consultar esses valores em separados, aqui embaixo a gente tem o campo 9, onde eu tenho o valor de fechamento de cada um dos meus tanques. Eu tenho o fechamento do tanque 2 e o fechamento do tanque 4. Somando esses dois valores, eu chego ao estoque de fechamento do meu combustível. É o fechamento total. E aqui você ainda consegue verificar algumas informações interessantes, como, por exemplo, qual foi o valor gerado, valor de vendas do dia, vezes o preço da bomba que foi praticado. Qual o valor que eu já tenho acumulado no mês? O meu LMC é do dia 1º, então o meu acumulado ele é o mesmo valor de venda do dia. E qual foi o valor de venda no mês até o momento? A gente tem muita informação interessante para você verificar a crescente do seu posto dia a dia durante o mês. No dia 2, o meu valor acumulado do mês ele já é maior. Ele contabiliza o valor do dia 2 somado ao valor do dia 1º. Eu já tenho uma crescente, eu consigo saber quantos litros eu já vendi até aquela data e qual o valor acumulado até aquela data. Através desse documento, você consegue controlar o crescimento de vendas da sua empresa. O LMC é um documento que é uma exigência legal, é necessário que você tenha ele disponível caso aconteça uma fiscalização, porém também é um documento que pode ser muito útil na identificação de informações do seu posto, como por exemplo a sua evolução de vendas. Você consegue identificá-la de forma simplificada aqui nesse documento. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu agradeço a sua companhia. Se ficou alguma dúvida, você quer conversar um pouco mais sobre o LMC ou até mesmo sobre outro tema, fique à vontade para deixar o seu comentário nesse vídeo. E não se esqueça que toda semana temos novos vídeos no canal, cheios de dicas e novidades sobre o sistema da LBC. Então inscreva-se no canal e ative as notificações no sininho para não perder nenhuma novidade. Te espero no próximo vídeo.